Eison. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Quero só lembrar os irmãos que hoje à noite nós temos culto de ceia, né? Ceia do Senhor, o momento quando nós saímos participando da mesa do Senhor, né? Então, quero conclamar os irmãos a estarem presentes no culto à noite. Eu quero pegar um gancho na palavra que o Victor começou hoje pela manhã, e ele deu uma palavra assim muito profunda do seu coração e com muita sabedoria, falando que existe um tempo, né, determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam na nossa vida, e que para a gente ver isso acontecer a gente tem que descansar. O nosso problema é que nós, como seres humanos, muitas vezes não conseguimos descansar. E aqui na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações ou ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, quem aqui se vê como uma pessoa ansiosa em muitos momentos da vida? Levanta a mão. A Marlene, ela fala que eu sou um poço de ansiedade. Então, irmãos, imagina como que Deus tem que trabalhar na minha vida. Sabe aquela pessoa que quer as coisas para ontem e é inquieto? Prazer, sou eu. Irmãos, o Victor falou de algo muito interessante sobre os tempos de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida, e que não existe uma fórmula mágica, né? Ele até me citou aqui na palavra, né? Vai perguntar para o pastor Gladilei, o pastor vai falar 40 dias de oração, de jejum, faz assim, faz assado, e realmente não existe uma fórmula mágica para nós entendermos ou compreendermos em que momento o tempo de Deus vai se cumprir na nossa vida. E o que acontece quando a gente não tem esse conhecimento? A gente ouve de muitas pessoas falando: não, você é uma pessoa de Deus, você é bênção, vai acontecer assim na sua vida, Deus vai... Mas aí você fala: quando? E o nosso coração, ele é muito impaciente. Ele quer as coisas, às vezes, num tempo que antecede o tempo de Deus. Ou às vezes nós somos levados a pensar que o tempo de Deus está demorando demais. Aí eu pergunto para os irmãos: quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, Abraão, você vai ter um filho, hein? E através desse filho eu vou cumprir a minha promessa, né, de abençoar todas as nações da terra através da sua descendência. Só que apareceu uma situação de ansiedade, sim ou não, irmãos? No coração de Sara e no coração de Abraão também. E aí o que eles fizeram? Qual foi a sugestão de Sara para Abraão? Toma minha serva Agar e tem um filho com ela. Deus estava nesse negócio, irmãos? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque eu quero que você reflita, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando, que eu quero que você reflita. Perguntas, elas são feitas para a gente refletir. Abraão era servo de Deus, sim. Sara era serva de Deus, sim. Abraão era o pai da fé, amém? Mas ele se precipitou. Isso quer dizer que qualquer um de nós que está aqui hoje, independente do propósito que Deus tem na nossa vida, da nossa maturidade espiritual, ou da quantidade de fé que tem no nosso coração, todos nós corremos o risco de nos precipitar. Todos nós podemos tomar uma decisão ou ter uma atitude que a gente acha que a gente está certo e na realidade a gente está errado. Porque nós precisamos, como o Victor disse, aprender a descansar. Então nós não temos uma fórmula mágica, mas nós temos direcionamentos bíblicos que nos ajudam a encontrar atitudes que nós possamos desenvolver para que o nosso caminhar seja mais acertado possível.
Então, por exemplo, nós temos um texto em Filipenses que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando é que você tem que começar a orar mais? Quando você está mais ansioso, ou quando você está mais ansiosa. Isso é um sinal. Esse texto ele foi escrito exatamente pensando na ansiedade do coração humano. E qual foi o remédio para essa ansiedade? Oração, súplica com ações de graça. Oração e súplica com ações de graça. Por exemplo, sexta-feira é comum o pastor fazer isso. Eu prego 2 vezes, na entrada e na saída, né? O pastor prega na entrada e na saída. Isso é tudo que é culto. Aí eu falei sobre a Rainha Esther no início, parece que todo mundo gostou do tema, foi todo mundo para a Rainha Esther. Aí esqueceram a mensagem do final, que é trabalhando com Deus e vencendo com Deus. E eu disse que Deus ele abençoa todos, mas ele não trabalha com todos. Com quem que Deus trabalha? Aí nesse texto, o texto mostra para nós que Deus às vezes ele é seletivo, que Deus às vezes escolhe pessoas para determinadas situações que outras não estão preparadas. E aí nós colocamos o seguinte enigma dentro da mensagem: para que nós possamos ver Deus agir, nós temos que nos arriscar mais na fé. Se você quer ver o agir de Deus, às vezes tem que se arriscar mais na sua fé em Deus. Exemplos: Pedro e os discípulos dentro do barco e Jesus andando sobre as águas. Pedro disse ao Senhor: faz eu ir ter contigo sobre. E os outros discípulos, o que eles fizeram? Se agarraram no barco. Quem se arriscou mais? Pedro, que pulou na água, ou os discípulos que ficaram dentro do barco? Quem se arriscou mais na fé? Luana? Pedro. Porque naquele momento ele abriu mão de toda a segurança humana, de toda a estrutura humana que tinha, que já estava construído para dar segurança para ele. Falou: não, eu quero viver uma situação de segurança em algo que Deus vai criar de forma sobrenatural. Deus vai fazer a água ficar sólida embaixo do meu pé. E ele teve que se arriscar. Rainha Esther, quando ela foi falar com o rei Assuero, não era a época de falar com o rei na época. Quem entrasse na presença do rei na época errada, poderia ter sua cabeça cortada. O que Esther falou? Gente, jejuem, orem 3 dias, jejum de manhã, jejum de dia, jejum de noite, e eu vou, se eu morrer, morri, mas eu vou me arriscar na fé. Sadraque, Mesaque e Abednego colocam os joelhinhos dobrados diante da estátua. Nós não vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos nos arriscar na nossa fé. Preferimos nos arriscar na nossa fé. E eu poderia citar outros exemplos, Daniel, eu poderia citar tantos outros exemplos, mas o que eu quero resumindo, só recebe recompensas que ninguém recebe quem tem coragem de lutar batalhas que ninguém quer lutar. Só vive algo diferente com Deus quem tem coragem de fazer diferente do que todo mundo está fazendo em relação à sua fé. Eu lembro da pandemia, quando todo mundo ficou com medo da pandemia. E aí muitas pessoas se arriscavam, estou falando de se arriscar. Muitas pessoas se arriscavam para ir trabalhar, sim ou não? Muitas pessoas se arriscavam para ir ao mercado, sim ou não? Mas para vir na igreja as pessoas não queriam correr risco. Muitas, né? Isso me indignava, irmãos. Eu falava: o fulano ele se arrisca para trabalhar, ele se arrisca para abastecer o carro, ele se arrisca para ir ao mercado, mas ele não quer se arriscar na fé para ir à igreja. Aí Deus falou no meu coração: meu servo, as pessoas elas se arriscam considerando o valor daquilo pela qual ela está correndo risco. Então as pessoas se arriscam pelo emprego porque elas entendem que dali sai o seu sustento, sai o seu salário, sai o seu dinheiro. Então vale a pena se arriscar pelo seu trabalho. Da mesma maneira, comer, beber, vestir, necessidades básicas e primárias,
vale a pena correr o risco de ir no mercado e se arriscar. Mas tem muita gente que não acha que vale a pena correr o risco para estar na minha presença, para renovar a fé, para se fortalecer espiritualmente. Então a pandemia ela revela muitas vezes o valor do que a vida espiritual tem para muitas pessoas. E aí, quando eu comecei a entender essa situação, eu falei, não, eu vou ter que levar o povo de Deus a entender que a vida espiritual ela vale a pena correr o risco mais do que as outras coisas. E eu corri o risco de não me vacinar, de contrair a doença, enfim, eu corri o meu risco pessoal, eu não me vacinei até hoje. Mas eu resolvi me arriscar na minha o que, irmãos? Minha fé. Para que eu pudesse ter um testemunho para contar depois. Então, por exemplo, o Victor falou para mim hoje que ele está esperando algumas coisas de Deus, sim ou não, Victor? Como eu também disse para ele que eu também estou esperando. E às vezes, como ele mesmo usou as palavras que o Victor usou para mim, parece que as coisas estão travadas, parece que as coisas não estão se movendo. Eu falei, às vezes eu sinto isso em algum aspecto também. Só que eu falei, a gente tem que falar com quem resolve, né? Então, o Senhor Jesus, ele dá um exemplo do juiz Inigo, daquela mulher que ia lá e importunava aquele juiz. Sim ou não, irmãos? Aí, tipo, o juiz disse, eu nem temo a Deus, mas de tanto essa mulher me importunar, eu vou ter que atender, eu vou ter que resolver. Aí eu digo o seguinte, Deus não, eu vou pegar as palavras que o Victor usou aqui de manhã. Deus não se move pelas nossas gritarias, pelo nosso desespero, pelo nosso ataque de pelanca, como foi, ele usou esse exemplo, mas Deus se move pela nossa confiança, pela nossa fé. E muitas vezes se arriscar na fé, presta atenção, crente, você que está aqui na igreja, tem coisa enrolada na tua vida que você quer que desenrola, tem coisa travada na sua vida que você quer que destrava. Você precisa se arriscar mais na fé. Como, pastor? Dependendo mais de Deus, se entregando mais a Deus em oração, aumentando o seu nível de dependência de Deus. Quem sabe orai? Ore mais, busque mais, fale mais com Deus sobre os seus problemas, sobre as suas necessidades. Se arrisque mais na sua fé, dependa mais de Deus. Coloque um nível de dependência de Deus na sua vida maior. Busque mais a Deus. Se você sentir no coração que você vai fazer um jejum de um dia por uma situação na sua vida, faça. Como é que Deus vai receber isso? Como dependência, como manifestação de fé e de confiança nele. Então eu acredito, como eu disse para os irmãos, não existe uma fórmula, mas existem direcionamentos bíblicos que nós podemos colocar em prática e deixar Deus mostrar para nós coisas novas relacionadas à nossa fé e o nosso relacionamento com Ele. Para mim não desperdiçar o copo que o Davi trouxe, viu, Davi? Deus te abençoe. Então o que eu quero dizer para você que está esperando respostas de Deus, eu tenho uma resposta de uma situação de 2015, já se passaram 8 anos, e é uma outra ação que está na justiça aí. E eu liguei para a advogada, semana passada, ela falou, está em última instância, está na mão do juiz, agora ele tem que colocar a mão e resolver. Eu falei, mas não tem nada que se possa fazer? Ela falou, não. Eu falei, você não pode incomodar, você não pode cobrar, você não pode... Não posso, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Você tem que esperar agora o juiz. Ela foi grossa comigo, ela falou, você tem que esperar, é o juiz que define. Eu falei, então tá bom. Então se é o juiz que define, se ele tem que colocar a mão no negócio e resolver, então eu vou pedir para Deus colocar a mão nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou falar com quem resolve, né? 8 anos, precisa ter uma definição, precisa ter um desfecho, né? Então, como o Victor também tem situações que ele quer um desfecho, então eu vou colocar a situação de uma forma mais incisiva diante de Deus em oração. Vou colocar aqui na arte, vou colocar ali e vou orar, falar, Deus, põe a mão no juiz, para o juiz pôr a mão no processo, põe a mão no juiz, para ele pôr a mão. Eu vou começar a insistir mais, e vamos esperar.
para ver o que Deus vai fazer. Mas eu vou me arriscar mais na minha fé. Vou ficar ansioso, porque, irmãos, essas coisas geram ansiedade no coração da gente, sim ou não? Quem precisa de dinheiro? Levanta a mão aí. Eu também preciso. E às vezes a gente fica pensando, pô, eu preciso desse dinheiro, chega logo, né? Mas se você fica pensando nisso, o trem não vem, demora, o seu coração vai se angustiando, o seu coração vai ficando angustiado, né? Isso acontece com todos nós somos seres humanos, todos nós somos sensíveis às circunstâncias da vida. Então por isso nós temos que orar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando é que você precisa orar mais? Quando você está vendo que você está ansioso, ansiosa, você já está preocupado, você já está, sabe, a sua ansiedade já está perturbando um monte de gente. Então, você tem que orar mais. Você tem que orar mais. Amém? Vamos ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor com cânticos espirituais. Tem um cântico que a gente canta desde que o Itatiaia nasceu, né? É considerado música até de criança. Mas para mim, louvor não tem essa de criança, de idoso, a alegria está no coração.